Nós vamos conversar um pouquinho sobre separatrizes e assimetria, que são duas medidas estatísticas que nos auxiliam, então, a obter mais informações de um conjunto de dados. Nas separatrizes, nós vamos trabalhar aqui com os quartis e os percentis. É bom a gente retomar que a mediana que nós utilizamos lá, que nós vimos junto com as medidas de posição de tendência central, a mediana ela também é considerada uma separatriz. Por quê? Porque as separatrizes são as medidas que separam o conjunto de dados de acordo com determinados critérios. A mediana, ela separa um conjunto de dados, ela divide o conjunto de dados em duas partes, e nós temos 50% dos dados para cada lado. Mas se eu quiser dividir um conjunto de dados em mais partes, eu posso utilizar, por exemplo, os quartis. O que o quartil significa, né? Significa dividir meu conjunto de dados em 4 partes, como está aqui, ó, eu dividi o conjunto de dados em 4 partes. Para dividir esses dados em 4 partes, eu vou precisar de 3 valores. Então, eu tenho o quartil 1, quartil 2 e o quartil 3. Quartil 2 é igual à mediana, tanto faz eu calcular, né, esse valor utilizando lá a fórmula da mediana ou do quartil 2, que eu vou encontrar o mesmo valor. Qual a interpretação que eu faço desses quartis? O quartil 1, ele divide o conjunto de dados de tal forma que nós vamos ter 75% dos dados acima do quartil 1, consequentemente, 25% dos dados inferiores ou abaixo do quartil 1. E o quartil 3, nós temos apenas 25% dos dados acima dele e 75% abaixo. Se eu quiser dividir em mais partes, né, além de 4, eu posso utilizar o percentil, ou, como também é conhecido, centil. Como centil já lembra mais, né, é aquela separatriz que divide o conjunto de dados em 100 partes. Então, se eu tiver, por exemplo, o percentil 1, significa que eu vou ter 1% dos dados inferiores a esse valor e 99% dos dados superior. Se for, por exemplo, percentil 20, eu vou ter 20% dos dados inferior e 80% dos dados superiores. Eu posso ter o percentil 25 também, que nesse caso ele vai ser exatamente igual ao quartil 1. E ele também, da mesma forma, vai dividir o conjunto de dados, né, o percentil 25, de tal forma que eu vou ter 25% antes e 75% depois, tá? Ou superior a esse valor. Então, isso é que os quartis, os percentis nos possibilitam, então, trabalhar com um conjunto de dados. A forma de calcular cada uma dessas medidas vocês encontram no livro Estatística Volume 1, que nós estamos trabalhando na disciplina. Com os quartis, nós podemos, e outras medidas também estatísticas, nós podemos montar um gráfico que é chamado de gráfico de caixa, ou box plot, ou diagrama de caixa, ou gráfico dos bigodes, né, como alguns, dependendo da literatura que vocês estiverem adotando. Esse gráfico, para mim, particularmente, né, eu considero assim como um dos melhores gráficos mais completos para representar uma medida, uma variável quantitativa. Como é que se constrói o box plot ou gráfico de caixa? Nós trabalhamos com 5 medidas aqui. O valor mínimo, o valor máximo, aqui bem no centro a mediana, e os extremos da caixa são dados pelo quartil 1 e pelo quartil 3. Aqui no eixo de Y, nesse caso, porque esse gráfico de caixa nós estamos fazendo ele na vertical, nós temos os valores, né, que esses dados estão assumindo, e aqui o nome da variável que nós estamos trabalhando. Então, nesse caso, estamos trabalhando com altura. Esse gráfico, por que eu considero ele assim um gráfico tão completo? Porque ele nos possibilita analisar 3 características de um conjunto de dados: a sua tendência central, a sua posição, que é representada pela mediana, a dispersão, a forma de analisar esse gráfico, né? Eu posso ter essa caixa aqui deslocada um pouquinho mais para a esquerda, essa haste ela poderia estar bem menor do que essa daqui, então eu consigo analisar a dispersão dos dados.
e a assimetria. E a assimetria nós já vamos ver agora, ainda nessa videoaula. O gráfico de caixa ele pode ser utilizado para uma única variável, tá? E dentro dessa variável eu posso também subdividir em subgrupos, como aqui nesse caso, que a estatura está sendo verificada em relação ao sexo feminino e masculino. Aqui nós tínhamos todo o conjunto de dados num único gráfico, e aqui eu separei as informações. Tá? Esses dois gráficos encontro na página 80 lá do livro de Estatística, volume 1. Então, aqui a gente pode observar que o comportamento das estaturas entre as mulheres é diferente do que a gente observa entre os homens. A mediana da estatura das mulheres ela é inferior à dos homens, assim como o valor máximo também, tá? Na realidade, todos os valores aqui para a estatura das mulheres são inferiores, né, para dos homens, tanto o valor mínimo, máximo, quartil 1, quartil 3 e a mediana. E nós notamos que a estatura dos homens, ela tem uma homogeneidade um pouquinho maior do que das mulheres, porque aqui essa haste, ela está mais alongada do que essa daqui, ó. E a gente nota que do quartil 1 para a mediana, esse afastamento que a gente tem aqui, ele é menor. Então, aqui, dentro desses 25% dos dados que nós temos, eles estão mais concentrados do que da mediana para o quartil 3. Da mediana para o quartil 3, eu noto um espalhamento maior desses 25% de dados que nós temos aqui. Porque nesse gráfico de caixa, a gente tem os dados divididos em 4 partes, do valor máximo ao quartil 3, do quartil 3 à mediana, da mediana ao quartil 1 e do quartil 1 ao valor mínimo. Numa distribuição em que os dados são bem homogêneos, estão distribuídos de forma simétrica, essas distâncias que a gente observa aqui, e da mediana ao quartil 1, do quartil 1 até o valor máximo, deveriam ser exatamente iguais. Não deveria ter esse alongamento aqui maior do que este. E a mediana deveria estar bem no centro da caixa, tá? E a mesma coisa para cá. Então, aqui a gente nota que as estaturas entre os homens é mais homogênea, com um leve deslocamento da mediana para um valor menor, que aqui a gente nota uma diferença um pouquinho maior, né? Mas nas mulheres isso aqui é mais acentuado. Nós notamos que mulheres acima da mediana é mais espalhada a distribuição das estaturas das mulheres acima da mediana do que abaixo da mediana. Então, o gráfico de caixa nos dá essa possibilidade de observar a dispersão, né, o espalhamento dos dados, a sua tendência central, e se essa distribuição ela é simétrica, ou seja, se todas essas distâncias aqui são exatamente iguais, tá? Uma outra forma de construir esse gráfico de caixa, notem que aqui ele foi construído na vertical e os valores estão, né, aqui no eixo de Y. Aqui a gente só coloca o nome da variável. Essa largura da caixa é arbitrária, tá? O que nos importa são essas distâncias aqui que nos dão as informações, porque os valores estão ali no eixo de Y. Quando a gente constrói esse gráfico de caixa na horizontal, os valores passam a ficar aqui, ó, no eixo de X. E aqui a gente não precisa colocar nenhuma informação. Poderia colocar aqui o nome da variável, se quiser. Como é que é feito esse gráfico? Ó, esse gráfico aqui, ele traz um outro elemento, ó, ele traz essas informações que a gente chama de outliers, ou seja, de valores extremos. Para eu poder identificar outliers, ou valores extremos num conjunto de dados, a gente pode utilizar o gráfico de caixa, mas só que aí nós não vamos poder colocar, traçar, né, esse limite aqui do gráfico utilizando o valor mínimo e o valor máximo. Para esta construção, nós vamos levar em consideração a distância interquartil ou amplitude interquartil. O que é essa amplitude interquartil? É justamente essa amplitude aqui, que é a amplitude que eu tenho, né, do valor do quartil 1 ao quartil 3. Então, nós vamos calcular a diferença do quartil 3 para o quartil 1. Com essa diferença, o que nós vamos fazer? É a nossa amplitude interquartil. Nós vamos multiplicar essa diferença por 1,5. E esse resultado a gente vai obter para encontrar tanto o limite superior, que é esse aqui,
quanto o limite inferior, que é esse aqui. Bom, como é que eu faço para encontrar o limite inferior? Eu vou pegar o quartil 1 e vou subtrair este cálculo que eu fiz aqui, ou seja, 1,5 vezes a, a amplitude interquartil. Para encontrar o valor máximo, eu vou pegar esse mesmo valor calculado, só que agora eu vou somar ao quartil 3, para poder encontrar, saber até que ponto que essa haste aqui ela vai se estender, tanto para a direita quanto para a esquerda. Quando eu analisar meu conjunto de dados, eu vou lá e verifico, né, se existe algum valor acima desse que foi determinado a partir deste cálculo. Se existir, eu marco ele no gráfico com alguma, pode ser bolinhas, pode ser uma cruzinha, um X, uma estrelinha, para identificar, então, quais são os outliers, quais são os valores extremos do conjunto de dados. Da mesma forma, a gente faz isso, né, para valores inferiores ao limite que nós vamos obter aqui. Então, isso é uma outra forma de também utilizar o gráfico de caixa, para ver se a gente tem valores extremos no conjunto de dados. Em relação à assimetria, o que nós temos aqui? Nós temos três distribuições, tá? E nessas distribuições aqui, o que a gente está observando? Comportamentos diferentes. Aqui eu tenho uma curva simétrica. Por que simétrica? Porque ela tem um comportamento à esquerda e à direita muito semelhante. Se eu fizer um ajuste de uma curva aqui, ó, eu vou ter uma forma muito semelhante, uma forma de sino. Nessa situação aqui, quando a curva ela é simétrica, o que eu estou observando? Que a moda ela está bem aqui no centro, o valor que aparece com a maior frequência. Como eu tenho um comportamento semelhante da distribuição para a direita e para a esquerda, a mediana também se encontra no centro. E como ela está equilibrada, a média também está no centro. Então, uma curva que apresenta uma forma simétrica, nós temos que a moda é igual à mediana, que é igual à média. Se eu não montei o gráfico, se eu apenas fiz o cálculo dessas medidas estatísticas, e se eu encontrar valores iguais, eu já posso, então, concluir que a forma dessa curva, dessa distribuição, é simétrica. Nessa primeira situação aqui, o que eu estou notando? Que o valor máximo, né, a maior valor máximo, não, desculpa, a maior frequência, ela se encontra mais para a direita da curva. E aí depois ela vai diminuindo, né? Então eu noto uma assimetria, essa curva ela não é simétrica, e essa assimetria dela está para a esquerda, está para o lado dos valores, dos números, se eu pensar na régua, na reta numerada, para o lado dos valores negativos, né? Então, essa assimetria é o que a gente chama de assimetria negativa. Se eu calcular o coeficiente de assimetria, eu vou obter um valor menor do que zero. No caso da curva, a curva é simétrica, eu vou obter quando eu calcular o coeficiente de assimetria, eu vou encontrar um coeficiente igual a zero. Em relação agora olhando aqui para a relação entre as medidas de estatística, as medidas de posição, o que eu observo? Nessa assimetria esquerda, nessa assimetria negativa, nós temos a moda, que é o maior valor do conjunto de dados. A mediana, como a mediana é um valor central, né, ela divide o conjunto de dados ao meio, ela vai ser menor do que a moda. E como a média ela é influenciada por esses valores extremos que estão mais à esquerda, ela vai ficar então mais à esquerda, ela vai se deslocar para a esquerda, então a média é menor do que a mediana. Então, numa curva assimétrica negativo, a média é menor que a mediana e a mediana é menor do que a moda. E nesse terceiro caso aqui, em que a assimetria está à direita, ou seja, para o lado dos valores positivos, nós temos que a moda é o menor valor, seguido da mediana, né, que é menor do que a média. Para calcular esse coeficiente de assimetria, então, aqui na disciplina, nós vamos usar apenas o coeficiente de Pearson, que é justamente obtido calculando a diferença entre a média e a mediana, e essa diferença é multiplicada por 3 e depois se divide pelo valor do desvio padrão.
Como aqui eu estou representando x barra, que é a média amostral, aqui eu estou usando o símbolo do desvio padrão amostral, que é o S, tá? Se eu estiver calculando para a população, então aqui eu vou utilizar a média da população e aqui o desvio padrão populacional. Existem outros coeficientes de assimetria que são obtidos de outras maneiras, tá? Então, é muito importante a gente saber qual é a fórmula que está sendo adotada para que se faça a interpretação condizente com esta maneira, com essa fórmula, né, que está sendo adotada. Então, se vocês utilizarem algum software para calcular o coeficiente de assimetria, vocês têm que verificar qual é a fórmula, qual é o critério que está sendo utilizado, porque para cada critério, os limites, né, e a forma de fazer a interpretação é diferente. Na disciplina, a gente vai utilizar essa assimetria de Pearson. Por que a curva simétrica, né, ela é importante? Em estatística, ela tem uma importância assim, muito grande quando nós começarmos a trabalhar com a inferência estatística. Porque muitos dos testes e os próprios intervalos de confiança foram construídos com base numa distribuição simétrica. E quais as características, então, que a gente já pode aqui, né, durante essa parte da estatística que nós estamos trabalhando, que é a estatística descritiva, que nós podemos já ir estudando. Então, a distribuição simétrica ela tem as seguintes características aqui que estão sendo marcadas, né, nessa figura, que nós temos 50% dos dados à direita e 50% dos dados à esquerda. A moda, a média e a mediana são valores iguais, mas além disso, a gente ainda pode analisar, né, essa curva simétrica por algumas partes e pela relação em algumas medidas estatísticas. Então, aqui trabalhando com a relação entre o desvio padrão, tá, e a média. Aqui, então, uma curva simétrica, eu acabei de falar, né, que eu tenho a moda, a média e mediana iguais, então aqui eu tenho a média. Se eu calcular o desvio padrão, eu pegar o desvio padrão e somar a média, aqui eu vou ter a média mais, esse ponto aqui, vai ser a média mais um desvio padrão. Se eu pegar esse valor do desvio padrão e subtrair da média, então, neste ponto aqui, eu vou ter a média menos um desvio padrão. E eu sei que, dado que a distribuição é simétrica, eu vou ter 68% dos dados dentro deste intervalo. É o intervalo que vai de um desvio padrão para a esquerda e um desvio padrão à direita, ou seja, o intervalo que é a média menos um desvio padrão e a média mais um desvio padrão. Se eu pegar, em vez de um desvio padrão, né, eu trabalhar com dois desvios padrão, eu vou ter neste ponto aqui a média mais dois desvios padrão. E neste outro ponto aqui, a média menos dois desvios padrão. Então, esse intervalo aqui, eu vou ter 95% dos dados. Essa é uma informação muito importante, porque eu sabendo que a minha distribuição é normal, eu já tenho uma ideia de quais são os limites da minha distribuição, de forma que eu tenha 95% dos dados. Basta calcular a média, o desvio padrão e construir esse intervalo. Somar dois desvios para a direita e subtrair dois desvios para a esquerda. Se eu ampliar isso mais um pouquinho, né, eu trabalhar com a média mais 3 desvios padrão, e aqui eu subtrair da média 3 desvios padrão, eu vou ter 99,7% dos dados dentro deste intervalo, tá? Então, eu tenho praticamente que 100% dos meus dados dentro desse intervalo de 3 desvios padrão para a direita e 3 desvios padrão para a esquerda da média. Então, isso são informações importantes de uma curva simétrica, e a partir dessas características da curva simétrica, depois nós vamos trabalhar ainda nessa disciplina com as distribuições, lá quando a gente começar a trabalhar com distribuições contínuas. Então, agora vamos trabalhar, né? Vamos lá para o AVA para ver as atividades que tem lá para vocês.